O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, na sequência do conhecimento que já existe sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento, e nomeadamente aquilo que são as suas medidas principais, que são hoje conhecidas, embora, como é do conhecimento público, ainda não há timings nem a dimensão da sua implementação, não se sabe, há coisas que ainda não se sabe. O grupo parlamentar considera absolutamente essencial que sejam tomadas medidas concretas por parte do Governo Regional da Madeira e, portanto, incluindo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, medidas que permitam, sobretudo, garantir que o Programa de Estabilidade e Crescimento não tem, na Madeira, um efeito negativo naquilo que é a vida normal das famílias e das empresas da região. Ou seja, nós consideramos que a região autónoma da Madeira é, como todos sabem, uma região ultraperiférica. Como região ultraperiférica, beneficia de um conjunto de instrumentos que lhe permitem amortecer o efeito negativo de programas desta natureza e de situações de crise desta natureza, e nós não consideramos que seja natural que o Governo Regional encolha os ombros sobre os efeitos negativos deste programa. Dizemos e repetimos que existem matérias no Programa de Estabilidade e Crescimento que nós concordamos em absoluto, só para dar alguns exemplos. A tributação sobre a especulação em bolsa é óbvio que é verdadeiramente importante. Mais um escalão de IRS, nomeadamente para aqueles que ganham mais de 150 mil euros, parece-nos absolutamente fundamental na situação em que o país está. O aumento dos impostos para a banca, apesar de não considerarmos ainda suficiente, consideramos que o aumento é desejável e é desejável que continue a aumentar mais ainda, e portanto há, como viram, matérias que são, do nosso ponto de vista, absolutamente pacíficas e nem sofre a nossa contestação. Por outro lado, há outras questões que a Madeira terá que implementar e que essas podem ter algum efeito negativo, sobretudo numa classe média e nas pessoas com mais dificuldades financeiras. E, portanto, essas medidas que a Madeira tem que implementar no quadro daquilo que é a sua integração política ou administrativa, e, portanto, há a obrigatoriedade em determinadas matérias, há a possibilidade, e essa possibilidade nós não podemos fingir que não existe, do Governo Regional criar aquilo que nós chamamos de estabilizadores económico-sociais para amortizar este efeito negativo do PEC na região autónoma da Madeira. As medidas que também são negativas, mas que o Governo Regional não tem que as aplicar, devem ser equacionadas se devem ser aplicadas ou não. Obviamente que não se pode decidir em cima do joelho, não é essa a forma que o Partido Socialista considera que se deve fazer política construtiva e em prol das pessoas e das empresas, mas é preciso analisar se as medidas que não temos necessariamente que aplicar, se devem vir a ser aplicadas, e nós podemos depois dar alguns exemplos sobre isso. E, portanto, neste sentido, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentará e entregará ainda hoje uma proposta de decreto legislativo regional que cria a Comissão para a Análise e Concepção dos Estabilizadores Económico-Sociais que amortizam o efeito negativo do Programa de Estabilidade e Crescimento na região autónoma da Madeira. Ou seja, o que nós vamos propor na região autónoma da Madeira e na Assembleia, e esperamos que a maioria seja sensível a esta matéria, porque estamos a falar de uma questão de qualidade de vida das pessoas e estamos a falar de uma coisa ainda mais importante do nosso ponto de vista, que é colocar a autonomia a funcionar a favor das pessoas na Madeira e não a autonomia que apenas serve para insultar e para fazer o contraponto com a República, utilizando como bode expiatório. Ou seja, o que nós queremos é que sejam colocados no terreno os instrumentos que hoje existem da nossa autonomia, no sentido de criar os instrumentos que nós precisamos para amortizar este efeito negativo. E, portanto, apresentaremos um decreto para criar essa tal comissão que acabei de referir. Essa comissão tem como atribuições principais, em primeiro lugar, a análise exaustiva do Programa de Estabilidade e Crescimento, das suas consequências económicas e sociais no plano da região autónoma da Madeira. Ora, isto é importante porque qual é o objetivo da autonomia? É, com o princípio de subsidiariedade, atuar melhor porque se conhece melhor a nossa realidade. Digamos que a autonomia nasce porque, à partida, nós temos uma condição económica-social diferente do país. E, portanto, se temos diferente, temos de ter medidas e instrumentos diferentes. E, portanto, é preciso analisar, na Madeira, qual é o efeito que este programa tem. Em segundo lugar, a identificação das medidas que a região tem
por imposição da sua condição político-administrativa, de ser aplicadas. Ou seja, quais são as medidas que têm que obrigatoriamente ser aplicadas. Em terceiro lugar, identificar as medidas do Programa de Estabilidade e Crescimento que merecem a utilização de iniciativas regionais que amorteçam o seu efeito negativo, estudando os estabilizadores económicos e sociais mais adequados. Eu vou dar um exemplo para isto não parecer uma coisa esotérica. Como sabem, a segurança social é apenas uma e a Madeira beneficia daquilo que são as medidas, beneficia ou é prejudicada, consoante tivermos com medidas de sentido positivo ou sentido negativo, daquilo que a República procede. Ora, um dos fatores negativos deste Programa de Estabilidade e Crescimento é a diminuição, enfim, não muito significativa, mas alguma diminuição das prestações sociais. Ora, nós consideramos que o Governo Regional não pode ficar impávido e sereno nesta matéria. Tem que colocar no terreno um programa que compense essa mesma diminuição e que garanta que aqueles que hoje são beneficiários das prestações sociais e mesmo do desemprego não sejam prejudicados com isto, porque nós estamos numa região ultraperiférica e temos problemas superiores àqueles que se passam no continente. É para isso que existe autonomia e o Governo não pode simplesmente fingir que não é capaz de fazer nada. Pode fazê-lo, aliás, dou já um exemplo. Mesmo antes do Programa de Estabilidade e Crescimento, a região autónoma dos Açores tem um pacote financeiro que quer complementar à Segurança Social Nacional e com ele permite, por exemplo, só para vos dar um exemplo, que os reformados nos Açores ganham mais 60 euros do que os reformados na Madeira. E, portanto, é deste tipo de medidas que nós esperamos que o Governo tome na sequência deste decreto legislativo. Por outro lado, concepção dos estabilizadores económicos e sociais e, portanto, conceber quais são os instrumentos mais importantes e qual é a análise o efeito desses estabilizadores no orçamento. Precisamos saber, de facto, que tipo de dimensão orçamental é que estamos a falar. Quinta atribuição, identificação das medidas do PEC, que a região, no quadro da sua condição político-administrativa, não tem obrigatoriamente que aplicar, ou seja, falamos até agora das que têm que aplicar, agora há umas que não têm que aplicar. Temos que se identificar quais são essas. Na sequência do ponto anterior, definir as que devem ser aplicadas na RAM pelo efeito positivo no quadro dos objetivos da estabilidade e equilíbrio financeiro do país e da região, com consequências socioeconómicas mais justas, e aquelas que não deverão ser aplicadas. Vou-vos também dar um exemplo para isto não parecer esotérico. A Madeira não tem que fazer algo que também está previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento. Não sabemos como é que vai acontecer a nível nacional, porque isso ainda não se sabe qual é a sua dimensão, mas não tem necessariamente que congelar salários da função pública. E, portanto, a questão que se coloca é se na Madeira essa questão deve ser tomada em consideração ou não. O Governo tem possibilidade de não fazer e, portanto, nós temos que equacionar e tomar uma decisão sobre isso. Finalmente, apresentar o relatório final, cujo resultado concretiza a aplicação justa, eficaz e adaptada à realidade da RAM do Programa de Estabilidade e Crescimento por parte do Governo Regional. Portanto, esta Comissão deverá ter, no fundo, um relatório que apresente estas medidas todas que aqui estão, a sua avaliação financeira e qual é, digamos assim, a figura legal que deve tomar essas mesmas medidas. E, basicamente, é isto que está em cima da mesa, com a particularidade de nós considerarmos que esta Comissão tem 3 meses para fazer o seu trabalho. Não achamos que isto seja, razoável que a apresentação destas conclusões e as propostas de implementação dos estabilizadores sejam mais do que 3 meses, de maneira que, de facto, seja possível ir de encontro àquilo que são os objetivos desta Comissão que cria os Estados estabilizadores económicos sociais para minimizar o efeito do Programa de Estabilidade e Crescimento.